Princípio de Pascal, uma continuação da nossa aula de fluidos que faz parte de um curso de Física 2. Eu sou o professor Ricardo Avelino, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Uma aplicação do princípio de Pascal é a alavanca hidráulica ou elevador hidráulico, em que a força de saída, F2, é maior do que a força de entrada que foi aplicada. Isso não viola alguma lei de conservação? É o que nós vamos ver. Primeiramente, o que nós vimos na aula introdutória? Discutimos sobre a abrangência e aplicações dos fluidos, discutimos sobre o que são os fluidos, as grandezas físicas importantes, massa específica e pressão. Discutimos sobre fluidos em repouso e a relação entre pressão e profundidade e como medir pressões. Nessa aula, vamos ver sobre o princípio de Pascal. Esse princípio diz que uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível. O que é um fluido incompressível? É um fluido que tem uma densidade, uma massa específica que não muda com o tempo. Então, uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível que está contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e, naturalmente, às paredes do recipiente. Então vamos por etapas. Se a pressão externa é a pressão atmosférica P0, então a pressão em um ponto qualquer do fluido é P0 mais ρgh, tal como vimos na aula introdutória. ρ é a densidade do fluido, G é a constante da gravidade e H a profundidade. Mas a forma genérica dessa expressão é pressão externa mais ρgh. A pressão externa pode ser maior ou menor do que a pressão atmosférica. Nesse caso será maior, eu tenho uma pressão atmosférica mais uma pressão devido à força, peso desse recipiente com bolinhas de chumbo atuando sobre a área desse êmbolo. Se colocarmos mais bolinhas de chumbo sobre o êmbolo, fazendo aumentar a pressão externa, a pressão aumenta do mesmo valor em todos os pontos do líquido. Então a pressão no ponto P, ela será a pressão externa mais o aumento da pressão externa e o termo ρgh. Ou seja, a variação da pressão no fluido é igual à variação da pressão externa aplicada. Veja, a variação da pressão ΔP no fluido é igual à variação da pressão externa aplicada. Aplicações do princípio de Pascal. Uma aplicação está quando usamos um tubo de pasta de dente. Pasta de dente não é um líquido, não é um sólido, ele tem propriedades de líquido, tem propriedades de sólido, é um gel, mas o princípio de Pascal ele pode ser ilustrado num tubo de pasta de dente. Quando você aperta o tubo, você exerce uma força sobre uma determinada área, ou seja, você aplica uma variação de pressão, e se o tubo está com a tampa aberta, essa pasta de dente irá escoar. Um sistema de freios de veículos, da mesma forma, você aplica uma força no pedal do freio e esse aumento de pressão é transmitido pelo fluido de freio até as rodas. A manobra de Heimlich, da mesma forma, uma pessoa está com uma obstrução na garganta e se você aplica uma variação de pressão no abdômen, essa variação de pressão será transmitida até a garganta para eventualmente desobstruir a pessoa. E a alavanca hidráulica, que é o exemplo que eu vou discutir, que ilustra todos esses aspectos que já foram apresentados nos outros exemplos e ainda um aspecto bem interessante de aumento da força resultante. Veja,
eu tenho um líquido, como o óleo, e dois êmbolos, o êmbolo de entrada e na saída. Se eu aplico uma força F1 ou Fe, como nessa ilustração, sobre uma área AE ou A1, eu tenho então uma variação de pressão nesse fluido. E essa variação de pressão, pelo princípio de Pascal, é transmitida integralmente ao fluido e, portanto, essa variação de pressão no êmbolo de saída resultará numa força F2 sobre essa área do êmbolo A2. Ou seja, matematicamente eu tenho essa expressão que ΔP é igual a F1 sobre A1, que é também igual, portanto, a F2 sobre A2. Se eu isolo F2, passo o A2 para o outro lado, eu tenho que a força F2 é igual à força F1 aplicada, vezes esse termo A2 sobre A1. Em sendo A2 uma área maior do que A1, essa razão A2 sobre A1 é maior do que 1 e, portanto, F2 será maior do que F1. Então, sendo a área de saída maior que a área de entrada, a força de saída será, naturalmente, maior que a força de entrada. F2 maior que F1. Coloquemos esse resultado em destaque e vamos analisar a seguinte questão. Isso não viola alguma lei de conservação? Tipo a lei de conservação da energia? Porque eu tenho uma força resultante maior do que a força aplicada? Vejamos. De novo a ilustração e observe que o êmbolo de entrada será deslocado para baixo de D1 ou DE. E o êmbolo de saída será deslocado para cima de D2 ou DS. De tal forma que o mesmo volume V de líquido é deslocado pelos dois êmbolos. Lembre-se que discutimos a propriedade de incompressibilidade do fluido. Tá? Então, o mesmo volume deslocado no êmbolo de entrada será deslocado no êmbolo de saída. Ou seja, o volume é igual à área de entrada A1 vezes o deslocamento de entrada D1, que também é igual a A2 vezes D2 no êmbolo de saída. Isolando quem é D2, ele vai ser igual a D1 vezes essa razão A1 dividido por A2. Em sendo A2 maior do que A1, essa razão A1 por A2 será menor do que 1. E, naturalmente, D2 será menor do que D1. O deslocamento de saída é menor do que o deslocamento de entrada. Matematicamente, D2 menor do que D1. Colocando todos esses resultados em destaque, vejamos agora como fica o trabalho realizado por essas forças. O trabalho de saída, o trabalho realizado pela força F2, será F2 vezes D2. A força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido, então o cosseno do ângulo entre eles será 1. F2 vezes D2. F2 é dado por essa expressão aqui em cima, e D2 da mesma forma. Então, se F2 aumentou, sabemos também que D2 diminuiu. Substituindo essas expressões aqui na equação, esse primeiro parênteses é F2, o segundo é F1, A2 se cancela, A1 também, o que resultará em F1 vezes D1, que é o trabalho realizado pela força de entrada, pela força aplicada. Ou seja, a lei de conservação não é violada. A lei de conservação da energia não é violada. Ótimo, alívio. Resumo da ópera. O que nós já vimos sobre fluidos foi o que são os fluidos,
as grandezas físicas importantes, a discussão sobre pressão e profundidade num fluido, como medir pressões e o princípio de Pascal agora. O que ainda não vimos, o princípio de Arquimedes, os fluidos ideais em movimento e a equação de Bernoulli. Agradeço pela sua atenção, espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo de física, em especial de fluidos. Para assistir outros vídeos e a aula introdutória, pode se inscrever no canal e, se possível, indique se gostou e faça comentários e sugestões. Muito obrigado.